Obra tremenda, jovem curado de ciclotimia, congregação cristã no Brasil. O jovem se ajoelhou ali mesmo, no chão de madeira da sala de oração, e as lágrimas não paravam de cair. Não eram lágrimas de dor, mas de alívio, de uma paz que ele não conhecia havia anos. Os irmãos ao redor dele também choravam, alguns com as mãos levantadas, outros com os rostos inclinados para o chão, todos clamando em uníssono: Senhor, confirma esta obra. Dá-lhe força para caminhar. O ar estava pesado da presença do Espírito, daquele cheiro bom que só quem já sentiu sabe descrever. Não é perfume, não é incenso, é algo que vem de cima, que enche o coração de uma certeza que não se explica, só se vive. Ele tinha 23 anos e já havia passado por médicos, remédios e diagnósticos que só pioravam seu desespero. Ciclotimia, essa palavra fria que os homens da ciência usavam para explicar suas oscilações entre a euforia sem motivo e a tristeza que o deixava dias sem sair da cama. Os pais e irmãos fiéis oravam por ele desde criança, mas a prova parecia não ter fim. Até que numa noite de cultos consecutivos, quando o corinho cantava Jesus é o médico dos médicos, algo dentro dele estourou. Não foi um grito, não foi uma queda, foi um silêncio. Uma voz que falou no seu íntimo: Filho, levanta. Já basta. E ele levantou. Não como quem se cura sozinho, mas como quem é levantado por mãos invisíveis. Os dias seguintes foram de prova, porque o inimigo não desiste fácil. Vez ou outra, a sombra da antiga angústia tentava voltar, mas agora ele tinha uma arma nova, a memória daqueles minutos no chão da sala de oração, quando sentiu o peso da mão de Deus sobre sua cabeça. Se ele me tocou uma vez, pode tocar de novo, repetia para si mesmo, apertando a Bíblia contra o peito como se fosse um escudo. Os irmãos não o deixaram sozinho. Todos os dias alguém o visitava ou ligava para orar com ele. A irmã Maria, uma senhora de cabelos brancos que já havia visto muitos milagres, lhe disse numa tarde: Meu filho, a cura não é só do corpo, é da alma. Deus não tira só a doença, Ele muda o coração. E era verdade. Antes ele vivia entre extremos, ou ria demais sem motivo, ou chorava sem consolo. Agora sentia uma estabilidade que não vinha de remédios, mas de uma paz que excedia todo entendimento. Irmãos, orem por mim, pedia nas reuniões, e os corações se uniam em súplica, porque na congregação ninguém luta sozinho. Uma noite, depois de um culto de ação de graças, ele testemunhou pela primeira vez. Não foi com palavras bonitas ou discursos preparados, mas com a voz embargada, contando como Deus o havia libertado. Eu não merecia, mas Ele me deu. Não era pela minha fé, porque muitas vezes minha fé era pequena. Era pela misericórdia dele. O auditório ficou em silêncio, daquele silêncio sagrado que só existe quando o Espírito está falando. Depois, muitos se aproximaram para abraçá-lo, alguns com lágrimas nos olhos, outros com sorrisos de quem também havia sido tocado por Deus em suas provas. Os meses passaram, e a mudança era visível. Ele, que antes evitava as reuniões por vergonha das suas crises, agora era um dos primeiros a chegar. Não para mostrar que estava curado, mas para adorar aquele que o curara. Começou a ajudar os irmãos mais novos, compartilhando com eles como a oração e a leitura da palavra eram seus remédios diários. Não é que a prova acaba, dizia, mas agora eu sei que não estou sozinho nela. E isso faz toda a diferença. Certa vez, um irmão mais velho, que já havia visto muitas batalhas espirituais, o chamou de lado e disse: Filho, Deus não só te curou da doença, Ele te deu um ministério. Agora você pode ajudar outros que estão onde você já esteve. Aquelas palavras ecoaram nele como um chamado. Não era para ser pregador ou obreiro, ainda não, mas para ser um testemunho vivo de que Deus ainda opera milagres. E ele aceitou esse fardo com alegria, sabendo que a maior recompensa não é ser visto pelos homens, mas ouvir o muito bem do Senhor. Um dia, uma irmã da congregação, que sofria de ansiedade há anos, procurou-o após o culto. Irmão, eu ouvi seu testemunho e quero que ore por mim. Eu também quero essa paz. Eles se ajoelham ali mesmo, no corredor da igreja, e ele ora com a mesma simplicidade com que foi orado por ele. Não com palavras de efeito, mas com o coração quebrantado, pedindo a Deus o mesmo toque que havia recebido. Depois, a irmã se levanta com os olhos brilhantes e diz: Eu sinto algo diferente. Obrigada. Ele sorri, porque sabe que não foi ele quem operou, foi o mesmo Deus que um dia o tirou do lodo. A vida dele agora era um culto contínuo. Não que não tivesse mais dias difíceis, tinha. Mas agora, quando a tristeza tentava voltar, ele se lembrava das promessas, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. E orava. Orava no ônibus, orava antes de dormir, orava quando a prova apertava. E Deus, fiel como sempre, respondia. Não sempre da forma que ele esperava, mas sempre da forma que ele precisava.
Numa reunião de jovens, um rapaz levantou a mão e perguntou: como a gente sabe que Deus está ouvindo? Ele sorriu e respondeu: quando você ora e sente que não é mais você quem está falando, mas Ele quem está respondendo. Quando a paz vem sem explicação. Quando você olha para trás e vê que mesmo sem merecer Ele esteve contigo o tempo todo. O silêncio que se seguiu foi quebrado por améns baixos, porque muitos ali sabiam exatamente do que ele estava falando. A família dele também foi transformada. Os pais que antes viviam com o coração apertado pela preocupação, agora viam o filho não só livre, mas servindo ao Senhor com alegria. A mãe, numa noite de oração em família, agradeceu a Deus pelas lágrimas que já não eram de dor, mas de gratidão. Senhor, ela disse, tu não só devolveu meu filho, tu o fizeste melhor do que era antes. E isso é o que Deus faz, não só restaura como aperfeiçoa. Ele aprendeu que a cura não era um ponto de chegada, mas o início de uma caminhada. Agora, todos os dias, ele se levantava com um propósito: viver de maneira digna do Evangelho. Não por força própria, mas pela graça que o sustentava. Às vezes, quando passava pela porta da sala de oração, parava por um momento, fechava os olhos e lembrava daquele dia em que tudo mudou. Não para viver do passado, mas para ter certeza de que o mesmo Deus que o curou ali continuava com ele onde quer que fosse. E assim, passo a passo, ele seguia. Não como um herói, não como alguém especial, mas como um servo agradecido, que sabe que a maior obra não foi a cura da ciclotimia, mas a transformação de uma vida que agora pertence a Cristo. Porque no fim das contas, o milagre não era só a ausência da doença, era a presença constante do Senhor. E isso, irmãos, é uma obra tremenda.